Olá a todos e a todas que me assistem aqui para esse congresso. Meu nome é Orlick Brit, eu sou mestra e doutora pelo Mackenzie, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu também dou aulas na pós-graduação como professora convidada. E eu tô aqui, obviamente, para compartilhar com vocês a minha pesquisa que eu fiz e entreguei aí pro congresso, para a gente poder debater um pouquinho, para eu poder mostrar um pouco das minhas ideias para vocês, que vem já desde o meu mestrado, um pouquinho, comecei a caminhar, e aí agora recentemente no meu doutorado eu também aprofundei um pouco mais e trouxe uma outra perspectiva, uma outra abordagem dentro da minha pesquisa para a gente trabalhar nesse congresso. Então é o seguinte, o título aqui do meu trabalho, que está aqui comigo, é A Proteção Unitária dos Direitos Fundamentais e dos Direitos Humanos pelo Brasil, uma análise no contexto do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, eu trabalho, a primeira coisa, né, essa proteção unitária, foi basicamente essa uma parte do meu avanço no meu doutorado, em relação ao meu mestrado, minha pesquisa foi avançando, e aí eu cheguei na questão da proteção unitária de direitos humanos e direitos fundamentais. Como assim? Bom, a minha ideia é a seguinte: a partir do momento que nós temos direito internacional dos direitos humanos, não preciso chegar aqui, acredito eu, na questão toda da Segunda Guerra e do reconhecimento de direitos, proteção desses direitos contra o Estado também, não é isso? Antes nós tínhamos uma proteção meramente legalista pelo Estado, e aí a partir principalmente da Segunda Guerra e outros eventos como a globalização, nós tivemos aí a perspectiva de avanço dessa proteção dos direitos humanos como um todo, falando aqui lato sensu, então, também contra o Estado. Essa cidadania, esses direitos da cidadania são protegidos também contra o Estado internacionalmente. Dentro dessa perspectiva de proteção internacional, de direito internacional dos direitos humanos, que a gente tem que tomar como um direito internacional diferente do nosso direito internacional clássico, que trataria, por exemplo, de um acordo tributário entre os países, mas dentro dessa perspectiva entra a proteção pelo sistema interamericano. E esse, então, foi o meu recorte. Vamos dar uma olhada nessa proteção dos direitos humanos de forma total, dentro da perspectiva do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, por razões óbvias, que são a de que o Brasil integra esse sistema claramente, certo? Então, a partir daí, eu trabalhei com essa ideia. A proteção unitária, a perspectiva que eu trabalho com ela é a seguinte: nós temos a proteção interna dos direitos humanos, a proteção pelo Estado, com os direitos ditos fundamentais. Eu adoto essa posição. Os direitos fundamentais são aqueles que são protegidos pelo Estado, internamente. Então, o direito interno, o ordenamento jurídico interno de cada Estado, traz a proteção que ele vai dar, Estado, vai dar para esses direitos dos seus cidadãos. De outro lado, nós temos o direito internacional dos direitos humanos, dentro do meu recorte, o sistema interamericano, que trabalha com os direitos humanos, portanto. A minha ideia é de que nós não temos uma proteção interna de direitos fundamentais e uma proteção internacional de direitos humanos, no sentido de que o Estado, ele não pode se fechar e proteger somente aqueles direitos que ele prevê. E, de outro lado, o sistema internacional também não pode se fechar para o direito interno. No sistema internacional clássico, nós temos a ideia de que o direito interno seria um mero fato. Mas no direito internacional dos direitos humanos, eu defendo que isso não pode, esse argumento não pode ser invocado. Porque se nós estamos falando de proteção a direitos da cidadania transnacional, nós temos que pensar, que é essa cidadania que envolve a proteção também contra o Estado, nós temos que pensar numa perspectiva em que o direito internacional também considere o direito interno, mas não como um entrave, e sim como uma forma de dar uma maior abrangência a esses direitos e dar uma proteção unitária, e conseguir, assim, a proteção pro homine, a interpretação pro homine, a máxima efetividade dos direitos humanos. Essa é a ideia que eu defendo. Então, os dois sistemas, eles têm que trabalhar de forma integrada. Na minha visão, isso dá certo internamente pela adoção do que se chama de Estado Constitucional Cooperativo, que é uma ideia de Peter Heberle, né, um alemão, e em que o Estado se abre, portanto, para o direito internacional, para as previsões de fora. No nosso país, vejo isso como possível,
porque nós temos cidadania como fundamento do Estado, nós temos os direitos humanos como prevalência nas relações internacionais do Brasil, nós temos um artigo 5º que diz que os direitos fundamentais da Constituição não excluem outros, inclusive internacionalmente previstos. Eu acredito que isso prevalece mesmo com o parágrafo 3º do artigo 5º, que fala que os tratados de direitos humanos, para terem força constitucional, têm que ser aprovados pelo mesmo rito da emenda constitucional. Eu acredito que isso daria um status formal de posição constitucional para o tratado, mas eu acredito que sempre os direitos fundamentais, os direitos humanos têm que ser considerados na proteção pelo Brasil, na sua integralidade. O Brasil tem essa abertura constitucionalmente prevista, sim. Ainda que não sejam tratados formalmente constitucionais, é possível dar essa interpretação. E, de outro lado, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, dentro do sistema, que é o que eu trouxe aqui para a gente analisar, prevê que a gente não vai excluir a melhor proteção, a gente não vai excluir nunca algo que seja mais favorável. Então, nós temos a possibilidade dessa integração, dessa, como eu chamo, simbiose entre o direito interno nosso e o sistema interamericano para dar a maior proteção. Não para que o direito interno considere só o direito interno e não para que a convenção considere só o que está previsto. Perdão, não só para que a corte, a comissão, o sistema interamericano considerem só aquilo que está na convenção. Tem que ser sempre uma proteção unitária. É tudo direito humano, é tudo direito fundamental, é tudo cidadania transnacional, proteção dos cidadãos transnacionalmente considerados e, portanto, tem que haver essa proteção de forma unitária. Essa é a ideia principal aqui que eu trago inicialmente no meu trabalho e portanto, né, acabo demonstrando aí como que, na minha visão, é possível sim essa integração. E aí, claro, né, depois de analisados aí esses aspectos e demonstrada essa possibilidade de integração para uma proteção unitária, eu trago uma análise de caso, quer dizer, uma situação em que a gente pôde verificar essa integração e que deu um resultado, a meu ver, muito bom para a proteção dos direitos humanos, que é a questão da audiência de custódia. A audiência de custódia, ela está prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 7.5. Diz que toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais. E aí ele prossegue, mas essa é a parte que importa. Ser levada sem demora à presença de um juiz. Essa previsão, coloquei aqui, foi invocada num caso envolvendo o Brasil, que é o caso Jailton Nery da Fonseca contra o Brasil. O Brasil foi acusado perante a comissão porque um menino foi executado no Rio de Janeiro por policiais militares e o suspeito aí não teria sido levado imediatamente ou, né, sem demora à presença de um juiz. Nesse caso não chegou aí até a corte, mas a corte analisou outros casos, como em casos relativos à Argentina, como casos relativos à Argentina, um caso de 2008, em que a corte entendeu que uma semana era demora para levar a pessoa até um juiz, caso do México de 2010, em que, né, também tivemos aí o reconhecimento de que houve demora. Nós temos também um caso contra o Equador, de 2007, em que a corte também entendeu que houve demora e, portanto, também houve violação. E o problema desses reconhecimentos, perceba que o que eu achei muito legal desse caso é que o Brasil em si não foi condenado. Eu trouxe exemplos aqui de Equador, México, Argentina, mas o Brasil em si não foi condenado por esse motivo. Mas, no nosso ordenamento jurídico, a gente não tinha a previsão de levar a pessoa para o juiz, no caso de prisão. O que se levava sempre eram os autos de prisão em flagrante, mas a pessoa não era apresentada ao juiz. E mesmo sem uma condenação do Brasil, o Brasil se mexeu para se adequar à previsão internacional. E diante dessa previsão internacional foi regulamentada a audiência de custódia no nosso país. Foi regulamentada e o Supremo depois foi regulamentada por meio de foi regulamentada pelo CNJ, uma resolução do CNJ, resolução 213 do CNJ, e por meio dessa resolução nós introduzimos a audiência de custódia e o STF chancelou justamente com base no direito internacional. Então eu trouxe esse caso como um exemplo para a gente poder verificar aí justamente a atuação integrada, em simbiose unitária dos direitos na cidadania transnacional. Então, essa aqui foi a apresentação da minha pesquisa. Uma honra estar com vocês. Até uma próxima. Muito obrigada.